Fala galera do Razão Tricolor, as contas agora ficaram muito mais claras para Fortaleza, né? Vai depender, sempre dependeu do Fortaleza, na verdade, mas hoje, com essa derrota do Vasco de ontem, modifica bastante a situação do campeonato e o Fortaleza pode conquistar a permanência 100%, sem chance de risco de queda, já na quinta-feira contra o Red Bull Bragantino. Se vai conseguir é outra história, mas as contas eu vou entregar para vocês mastigadinho para você que está aí do outro lado entender tudo que precisa, você que está com medo do rebaixamento. Você pode acompanhar agora aqui no Razão Tricolor que eu vou falar tudinho para você. Tudo nos mínimos detalhes, como diria aquele cabo da Praça Nossa. Salve tricolor de aço, eu canto e torço com amor. Carrego no peito esse meu sentimento, é razão tricolor. É isso, queridos e queridos que acompanham o Razão Tricolor. Hoje tem live de pré-jogo. A Pri, o Dr. Edson, acho que o Kaká vai estar aqui mais tarde para falar sobre o pré-jogo, né? Escalar o Fortaleza, colocar o campinho em campo, para a gente colocar. E esse jogo, e essa live vai acontecer pós-jogo de São Paulo e Bahia. Na hora que o Bahia e São Paulo terminarem o jogo, 22 horas, taca-lhe pau, a galera entra para comentar um pouco desse jogo que passou, né, de Bahia e São Paulo, que também vai muito para essa conta de hoje, que eu vou falar aqui no vídeo, mas também ele, para ter alguém aqui na live, para ter mais gente, aí foi muito legal ver o react ontem, a gente fez o react do Goiás e Cruzeiro, eu e o Kaká, fizemos ontem um react ali no meio do segundo tempo, assistimos todo o segundo tempo juntos com vocês, o Vasco e Corinthians, que findou o Corinthians vencendo, e aí daí a gente passa para também, depois do jogo de São Paulo, a gente vai ver São Paulo e Bahia. A gente vai falar, eles vão falar sobre isso. Mas vai falar mais focado no Bragantino e Fortaleza, porque quinta-feira tem jogo do Lion. E é isso. Rodada tá muito cheia, né? Rodada cheia hoje. Quarta-feira ela é uma rodada gigante, assim, uma rodada que a maioria dos jogos vão estar acontecendo, e esse jogo do Bahia é muito preponderante para muita gente, principalmente Fortaleza também. Hoje tem 19 horas Santos e Fluminense. Santos, para mim, pode encaminhar sua permanência se ele vencer o Fluminense hoje, na Vila. O Flamengo pega o Atlético Mineiro, isso aí é briga de cachorro grande, quem está lá em cima para título. O Bahia pega o São Paulo, esse é o jogo mais importante assim para a gente hoje na grade de programação, é o jogo mais importante, por isso que a galera vai entrar 10 horas depois desse jogo. Cuiabá e Internacional é um jogo aí aleatório, né? Apesar do Internacional também querer fazer seus pontos e ficar mais em cima da tabela. Cuiabá já está lá em cima também, com o nono colocado, 48 pontos. O Coritiba e Botafogo, acho que o Botafogo volta a vencer. E o Palmeiras e América, os dois jogos, né, do Palmeiras e Botafogo, dois times que brigam ali na parte de cima da tabela pelo título, dois jogos aí com muita mesmo, né, opção aí do Botafogo e do Palmeiras vencer, e aí a briga pelo título vai ficar mais alta, porque Curitiba e América já estão rebaixados. Então esses jogos da quarta-feira, do dia 29, você está vendo aí na sua tela, depois tem o dia amanhã, né, que é Grêmio Goiás, Cruzeiro e Atlético Paranaense, que é um jogo legal também pra gente acompanhar, só que a gente vai estar de olho no nosso jogo. Eu assisti só 30 minutos desse jogo aí que vai começar antes do Fortaleza. Bragantino e Fortaleza fecham uma rodada lá na quinta-feira. Eu estarei lá, se Deus quiser, lá em Bragança, pra gente falar, quem sabe, de uma vitória e aí do jogo, do empate ou da derrota. Fortaleza vai entrar aqui em pós-jogo e falar direto de Bragança, tá bom? Então, dito isso, meus amigos, a gente teve esse jogo muito importante e que bota o Vasco no nosso caminho, né? Para quem, como eu disse, para quem se preocupava com tanto rebaixamento, para quem estava aí sem dormir, um resultado animador aí para a galera que olha o rebaixamento, porque o Vasco ele ficou com 42 pontos, né? Ficou com 42 pontos, 16ª colocação, e o Vasco tem basicamente dois jogos assim, dificílimos, o Grêmio lá em Porto Alegre no fim de semana. E ele tem na quarta-feira, que fecha a rodada, todo mundo joga junto, ele tem um Bragantino, São Januário. Então, o Vasco não tem tantas perspectivas de 6 pontos, por exemplo, né, e complicar a vida do Fortaleza. Eu acho que ele não faz 6 pontos, porque ele tem um Grêmio. E pode até fazer 3 com o Bragantino, tá? Mas também
né? É uma coisa que vai ficar mais ali pelo imponderável mesmo, porque o Vasco deve jogar a sua vida no final da última rodada lá na quarta-feira, 21h30, Vasco e Red Bull Bragantino. Deve ser o jogo da vida do Vasco aqui, porque acho que o do Grêmio, só se o Grêmio pipocar, né? Acho que o Grêmio tem todas as chances de jogar ganhar, porque o Grêmio, como eu falei, ele joga contra o Goiás, e aí eu acho que o Grêmio mata a chance do Goiás, rebaixa o Goiás nessa quarta-feira. Quarta-feira não, na quinta, e depois ele joga contra o Bragantino, ou o Grêmio pega o Fluminense. E aí eu acho que o Grêmio tem muitas grandes chances, chances, sim, mesmo, chance de fazer aí os seus 9 pontos, tá? Tô colocando o Grêmio aqui com 9 pontos, porque é a 37ª rodada, 37ª rodada do Grêmio enfrenta o Vasco. Então, Vasco, ou Goiás, Vasco e o time do Fluminense já olhando no Mundial. Acho que o Grêmio pode fazer 9 pontos e aí briga pelo título, tá? 9 pontos com 59 que ele tem hoje. São 60 e tantos pontos. Se Palmeiras e Flamengo titubearem, talvez o Grêmio possa ser um time que pega um elevador para cima e vai-se embora. Fazer seus 68 pontos. Aí é muita coisa. Mas pode é plausível. Tem 2 jogos que ele tem capacidades. E o último contra o Fluminense. Aí vamos ver o que, é que vai acontecer. Então o Grêmio hoje é um fielzão da balança aí também, tá? Só vou deixar isso na mesa. Mas o Vasco perdeu. Só tem mais 2 jogos, é o Grêmio no fim de semana. A gente já falou que o Grêmio é favorito. Beleza? E joga contra o Bragantino. Se o Fortaleza ganha do Red Bull Bragantino, se ele ganha, tá? Se ele ganha do Red Bull Bragantino, Fortaleza iria para 48 pontos. O Vasco, na melhor das hipóteses, ele faria 6 pontos. Ele também atingiria os 48 pontos. Todos os dois empatavam com 3 vitórias. Estou dizendo que o Fortaleza ganha do Bragantino, não ganha mais de ninguém, não ganha mais um ponto. Só para você ter ideia. E o Vasco estaria brigando por questões de saldo de gol, como foi em 2020 com o Fortaleza. O Fortaleza está em 16º. Hoje o Vasco está em 16º, mas eu estou falando briga comparando Fortaleza e Vasco, porque se o Vasco ganhar também as duas, o Vasco também nem vai estar, talvez, brigando com o Fortaleza, vai brigar com outros times aí, com Bahia, com o Cruzeiro, com o Santos, não com Fortaleza. Mas Fortaleza ganhando, basicamente Fortaleza meio que mata o Vasco. Meio que mata o Vasco. E o Vasco perdendo pro Grêmio, aí matou o Vasco, sem jogar. Então, tem isso. Então, mirar o Vasco é isso. E o Vasco já tem um resultado negativo nas costas, que é o Corinthians, tá bom? O Bahia, no jogo de hoje, todo mundo é São Paulo. Porque se o Bahia não vencer e o Fortaleza também ganhar de Bragantino, o Bahia não alcança mais o Fortaleza. Porque o Bahia, perdendo, ele manteria os seus 41 pontos. Fortaleza vencendo, vai para 48. Certo? O Bahia, ganhando as duas próximas, vai para até 47. Fortaleza, se ganhar, vai para 48. Então mata o Bahia também dessa briga. Então, por permanência, o Bahia, se perder, o Fortaleza vencer, uma partida só, seja contra o Bragantino, seja contra o Santos, seja contra o próprio Goiás. O Bahia não é concorrente do Fortaleza, quem cai é o Bahia e o Fortaleza não cai. Agora, Danilo, muita gente pediu, eu fiz esse vídeo, tá? De quantos pontos cada um vai fazer, tá aqui na nossa playlist, vou deixar aqui para você. Tá aqui para algum lugar e você pode clicar depois para assistir. Mas, se a gente colocar o histórico, a galera pediu muito, Danilo, olha quanto é a média da Sul-Americana. Tá bom, eu posso olhar. O Vasco, ele, além dele bater os 42 pontos, e assim, lógico, pro Vascaíno ouvir isso é muito ruim, tá? Mas é plausível, o Vasco não pontua mais, nem contra Grêmio, nem contra Bragantino. O Vasco seria 42 pontos, se ele for rebaixado com 42 pontos, ele entra dentro da média histórica. A média histórica é 42 de rebaixamento. O Bahia é 41, mas o Bahia tem um jogo bônus aí. Bônus assim, né? Que ele tem que ganhar. E vai rolar mala pro América com certeza, de Vasco, de Cruzeiro. Dependendo de como é que tiver a situação desse Cruzeiro e desse Santos. O América vai estar motivado extramente para enfrentar o Bahia. Mas tem Bahia e América, vamos colocar que o Bahia vai fazer 3 pontos aí. Do São Paulo eu acho que ele vai ganhar também, mas vamos colocar que o Bahia faz mais 3 pontos, só pra gente ser didático na parada. O Bahia vai para 44. 44 pode cair.
mas seria acima da média histórica. A média histórica é 42. 44 pontos, ninguém caiu 44 pontos só em 2007. Foi esse cara aqui, ó. 2007 caiu o Corinthians, em 2007. 2008 também teve 44 pontos. Foi o Figueirense. O Figueirense caiu em 2008 com 44 pontos, tá bom? Didaticamente, 44 pontos pode cair, mas pode salvar também, a depender. E aí quem é o fiel da balança para essa pontuação tá baixa é o próprio Bahia e o Vasco, se não vencer mais nenhum jogo no campeonato. São 2 que faltam, beleza? Então, o Fortaleza, esses 2 times são miráveis. Eles estão mirando um outro e estão mirando Santos, estão mirando Cruzeiro. Esses times, Cruzeiro, Santos, Vasco e Bahia, estão se mirando. Mas na nossa perspectiva de tricolor de aço do PC, Fortaleza, essa vitória do Corinthians foi muito boa, porque o Vasco tem uma condição muito difícil de 2 jogos importantes assim para a vida do Vasco. Talvez ele ganhe, vamos dizer que o Vasco vai ganhar 45 pontos. O Fortaleza tem 45 pontos. Se o Fortaleza, mesmo não ganhando do Red Bragantino, ele tem um jogo contra o Goiás, ele tem um jogo contra o Santos para fazer 1 ponto e deixar o Vasco para trás dele, beleza? Então o rebaixamento fica fácil você entender. Agora é Bahia. Bahia, Vasco, depende do jogo do Bahia de hoje, tá? Se o Bahia vencer hoje, eu acho que ele já sai do rebaixamento. Acho que ele já fica mais confortável. E o Vasco fica em maus lençóis. Então tem 2 jogos aí que o Vasco caindo vai olhar muito, que é o Bahia e o do jogo do Santos. O Bahia, se o Santos venceu o Fluminense e o Bahia venceu o São Paulo, ambos jogam em casa, o Vascaíno tá meio. Vai se estressar um pouco mais aí nesse campeonato. Mas a zona de Sul-Americana, Danilo, fala aí, Sul-Americana, mas pelo amor de Deus. Tá, Sul-Americana. Agora, nesse dia que eu tô gravando esse vídeo, dia 29/11, a Sul-Americana, ela tem a média histórica de 46 pontos. Mas, como eu falei, a média histórica do rebaixamento é 42, 44, a gente tá botando 2 pontos a mais, porque o campeonato tá muito doido. Pode botar até 45, tem prognóstico de 43, 44, 45 e tem doido que vai até 47. Mas aí é coisa de maluco, né? Mas, vamos lá, vamos botar a margem de 2 pontos a mais. 42 pontos para rebaixar, para cair, mais 2 pontos, 44. Então, 45 pontos escaparia. 44 caía. 45 escaparia. A média histórica é 46 no 14º. E aí eu chamo 48 pontos para ir para a Sul-Americana em 14º. Projeção de hoje, tá? Pode tudo mudar, depender da rodada de hoje. E amanhã a gente já sabe. Amanhã já tem outro vídeo aqui desses, tá? Porque a gente já vai saber como o Fortaleza vai entrar, porque a gente já vai saber o jogo do Bahia, a gente vai saber o jogo do Santos. Então, sabendo esses 2 jogos, a gente tem muita capacidade de entender melhor o campeonato. Se eu puxar para a 36ª rodada, que é essa agora, o Vasco, ele está com 42 pontos, tá? 2 pontos a mais da média histórica, e é exatamente isso que eu coloquei. 2 a mais para rebaixamento, 2 a mais para Sul-Americana. Então, a conta de hoje, 46 pontos, 48 pontos, a Sul-Americana, chega na Sul-Americana em 14º colocado, 48 pontos. Então, o Fortaleza ganha mais uma, olhando a nossa perspectiva, 45 pontos Fortaleza, ganhar uma ou empatar as 3. Bragantino, Goiás e Santos. Empatar as 3, estará na Libertadores, estará na Sul-Americana. Se ganhar, já do Bragantino, já se livra do rebaixamento, já está na Sul-Americana, e contra o Goiás vai ser aquele jogo do alívio, para tentar fazer mais 3 pontos, e quem sabe buscar alguma coisa a mais no campeonato, sei lá, uma posição mais alta na tabela. Pode acontecer, tá bom? Mas tudo passa pelo jogo de hoje, tudo passa pela rodada de hoje, da quarta-feira, e você vai acompanhar a rodada e vai acompanhar aí. Assim que acabar as Bahia e São Paulo, você corre para cá por razão que você colocou, que a Pri e o Edson vão estar aqui fazendo pré-jogo do Bragantino e vão comentar com certeza o jogo Bahia e São Paulo, e também vão comentar o do Santos, porque o Santos pode também. Tem um cenário para o Santos, mas eu não botei agora porque o Santos tem 43 pontos. Eu não botei ainda o Santos nesse cenário. Botei só o Vasco e Bahia, são os mais próximos aí de uma possível queda. Tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal, ajude-nos a chegar mais gente. Compartilha para a galera que quer. Se você não entendeu alguma coisa, volta um pouquinho do vídeo, bota nos comentários. Eu não vou estar hoje na live, mas eu respondo nos comentários, tá? Só se vocês colocarem aí as dúvidas que eu estarei
olhando esses comentários e responderei vocês aqui mesmo no YouTube. Então comenta, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e acontece. Hoje, dia 29/11, sem a rodada acontecer completamente. Só com o jogo do Vasco Corinthians, para mim, 44 pontos, cai, 45 se livra, é o que o Fortaleza tem hoje, 45. E lá na Sul-Americana, 48 pontos, eu acho que está sossegado, vai para a Sul-Americana. E começa um outro ano, 2024, com outros objetivos, tá bom? Cheiro no coração de vocês, viu? Tamo junto. Até a próxima. Mais tarde, 10 horas. Não esquece, 10 horas da noite tem live no Razão Tricolor. Tchau. Salve tricolor de aço, eu canto e torço com amor. Carrego no peito esse meu sentimento, é razão tricolor.